Pois bem, estamos de volta depois de olharmos com bastante atenção aquilo que são as questões sociais que naturalmente têm estado a afligir a população da Santa Paciência, não é? E no município de Viana, que durante muito tempo tem sido palco de inúmeros conflitos de terra. É algo que nós precisamos mesmo resolver, precisamos mudar este paradigma, porque não é saudável quando diariamente reportamos casos do género de pessoas que ficam ao relento porque talvez alguém queira beneficiar, não é? Não é bom quando registramos isto. Então, aqui vai o apelo, o alerta a quem de direito. Essencialmente, nós vamos criar condições para termos o esclarecimento da administração de Viana, para sabermos ao certo o que é que está a acontecer, como é que esta população vai ficar, porque eles ameaçam mesmo invadir a centralidade 8.000, há portas aí fechadas, são apartamentos que estão desocupados, aqui com as devidas aspas, então devemos ter cuidado, porque vamos causar fúria à população quando nos deparamos com ações do género. A fiscalização tem de ter muita prudência, porque você não sabe qual o sacrifício que a população teve para construir aí. Sabemos que agora tudo está com preços elevados, né? Ter um bloco, ter um atado para construir uma casa, um quarto e sala, como se tem dito, ou um quarto só pelo menos. Sabe quanto é que se deve gastar? Se calhar você não tem a mínima noção porque tem aí os seus dízimos mensalmente de sei lá quantos milhões. Mas esta população é carente, dano duro, é obrigado a capinar, como se diz, tem a lavra, vai pegar a sua mandioca, o seu tubérculo, não é? As frutas, e vai para o mercado 30, vai para outro mercado, vai vender, e o rendimento se calhar são por ali 5.000, 10.000, 30.000. E estes 30.000 tem de tirar o dinheiro para pôr o bloco, para pôr areia, para pagar o pedreiro, para colocar a comida à mesa. E você vem, como se estivesse em excesso de paz no país, destruir a residência de alguém. Epá, temos que olhar com bastante atenção isto. Olhemos para as questões também espirituais, porque não é saudável. Nós ignoramos essas questões. Alguém se sacrificou para construir uma casa e você vai lá destruir. Entendemos que é de tutela, né? Como se diz, é reserva do Estado. O Estado tem todo o direito, mas o facto de ter todo o direito não pressupõe que tenha de agir desta forma. Por isto é que as normas jurídicas trazem aqui a questão do aviso prévio. Você tem de avisar, tem de ir acautelar. Olha, senhores, nós temos um projeto para com esta zona e o senhor está numa zona em que não será saudável estar aqui durante muito tempo. Então vamos achar um meio termo, vamos ter que colocar no outro sítio. Só que também está de colocar no outro sítio, tem que ter calma, porque colocam as pessoas num local, numa zona, onde o vento faz a curva. Ele não tem assistência médica, medicamentos, não há hospital, não há escola, não há nada. Temos que ver bem isto, que país estamos a construir e que mentalidade é que estamos a construir também. Porque as crianças, de forma constante, verem estas ações, estamos a preparar uma geração frustrada, uma geração totalmente com ódio. E não é saudável. Não podemos ir a esta população, fazer promessas, só quando estamos também na fase eleitoral. Este é um alerta também. Devemos ter muita prudência, perceber que tipo de país estamos a construir e que tipo de geração é que nós queremos para o nosso país. Olha, o momento agora é mesmo reservado para as ocorrências da Polícia Nacional. Nós estamos preocupados, nós Palanca TV, e com esta parceria direta com a Polícia Nacional, temos aqui a autonomia todas as segundas-feiras, neste horário nobre, levarmos ao esclarecimento da população sobre as ocorrências, precisamente em função das operações que a Polícia tem estado a efetuar, e os apelos são reiterados. Você precisa ter muita prudência, como tem dito o especialista em assuntos de trânsito, Gonçalo Mussungo. Angola não realiza campeonatos de acidente, é preciso ter muita prudência, muita precaução. Vamos saber o que é que temos em termos de dados estatísticos da Polícia Nacional. É para agora.
Pois bem, agora é o momento de mantermos aqui a conversa com o inspetor-chefe Venâncio Carlos Vicente, que é especialista de Comunicação Institucional e Imprensa, da Direção de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional. Muito bom dia mais uma vez e bem-vindo. Luís, bom dia, caro telespectador, bom dia extensivo a todos os efetivos da Polícia Nacional de Angola. Pois bem, mais um dia de apresentarmos aqui à nossa audiência os dados das operações da Corporação. Mais um dia, a Polícia Nacional não para, continua com as ações operativas de modo a garantir a segurança pública, segurança e tranquilidade pública. Bem, o que é que nos pode precisamente aqui avançar em gesto de introdução? Quais são as informações precisas? Olha, nós apresentamos sim, como pode imaginar, o relatório de segurança pública no período de 8 a 14 de abril. A Polícia Nacional desenvolveu inúmeras ações operativas que resultaram na detenção de 790 suspeitos e no esclarecimento de 716 crimes. Nós temos aqui o quadro, vou pedir à Regi que preste atenção aqui à informação passada. Temos o dado do relatório, sim, aqui a Segurança Pública, o relatório, são 790. 790 detidos, suspeitos. E a Polícia Nacional esclareceu 716 crimes durante... Este é o intervalo de 14... É o intervalo de 7 a 14? De 8 a 14. Certo. É o intervalo de 8 a 14. Das ações operativas desencadeadas, desenvolvidas, a Polícia Nacional de Angola apreendeu 52 armas de fogo com destaque nas províncias de... O nosso quadro apresenta a descrição, se não mesmo a radiografia das províncias em que a Polícia Nacional com maior destaque pôde intervir. Vamos destacar aqui a província de Luanda, com 22 armas de fogo apreendidas. Uela, 3 armas de fogo apreendidas. E Uíge, com 12 armas de fogo apreendidas. Na mesma sequência... No total são 52 armas. 52. Na realidade, normalmente até o cidadão, existem aquelas pessoas um tanto quanto atentas e, do ponto de vista aritmético fazem questão de calcular e parece que não bate. É só olhar que a ideia aqui é com destaque. Isso pressupõe dizer que existem províncias que seguramente, em termos de apreensão, olharíamos para a questão simplesmente uma arma apreendida, duas armas apreendidas, onde para nós a maior atenção aqui, o destaque, são estas províncias, num total de 52. Luanda continua a liderar nas mais diversas operações da polícia. Continua a liderar. Aqui um esclarecimento também mais exaustivo, um esclarecimento mais exaustivo, mais técnico que o Comando Provincial, através do seu porta-voz, tende a explicar. E, como dissemos também a semana passada, Luanda, a maior concentração da massa populacional e isso... Então, Luanda é uma metrópole, não é? Aqui a concentração das pessoas, a mobilidade em si, a esta tendência de os números serem um tanto quanto mais exorbitantes se comparado com as outras províncias. Mesmo no capítulo das apreensões, não é tudo. A Polícia Nacional também. Temos outras imagens? Certo. Só para, pois, temos aqui em termos de viaturas motorizadas e também de substâncias nocivas. Não é? Nocivas. A Polícia Nacional apreendeu 21 viaturas, isso por via das várias operações desenvolvidas, 61 motorizadas e 168.782 kg de lhamba. Pois bem, ainda temos outros quadros. Aqui a seguir, em termos de crimes, a estatística recai para digamos, furtos, é a estatística mais elevada.
Mas aqui a classificação não está associada à quantidade, à volumetria de crimes durante a semana. Pelo contrário, aqui queremos apresentar as ações desenvolvidas pela polícia por ocasião de detidos por presumíveis detidos, não é? Autores detidos de diversos crimes. Na realidade, não é a quantidade de crimes durante a semana, mas sim a quantidade de detidos preventivamente por ocasião a cometimento de determinados crimes. E podemos aqui aferir, foram detidos preventivamente 151 autores, 151 cidadãos por roubos. Na realidade, o que é que nós queremos dizer? Detidos presumíveis autores de diversos crimes. Ou seja, há aqui um leque de cidadãos que cometeram diversos crimes e eles foram detidos preventivamente. Para os furtos, foram detidos 150 autores. Para a questão do... Eu estava a dizer furtos, mas na realidade é roubos. Por roubos, 150 detidos preventivamente. Furtos, 217 detidos preventivamente. Ofensas à integridade física graves e simples, 214. E, por agressão sexual, 24. Isso prefaz um total de 606 detidos preventivamente por ocasião a esta tipicidade de crimes acometidos. Pois, vamos agora à questão das medidas preventivas. Temos outra imagem, pois aqui importa-nos referenciar qual é o destaque que a polícia dá a esta imagem. Qual é o destaque que a polícia dá a esta imagem? Primeiro, a polícia cuida em primeira instância prevenir. De qualquer das formas, qualquer que seja a circunstância, não vale a pena simplesmente relatar ou apresentar dados, fazer aqui portanto, o balanço. É importante também aferirmos e olharmos para os motivos e as circunstâncias, os meios operantes que fazem com que, às vezes, o cidadão cai como uma presa. E aqui, para medidas preventivas, nós queremos passar aqui alguma mensagem apelativa, enquanto Polícia Nacional de Angola, por exemplo, a questão da forma como o cidadão faz uso dos telefones em lugares públicos e inseguros. Existem zonas, existem áreas que não garantem segurança, não é de apraz, não é recomendável que o caro cidadão faça uso do telemóvel. Atrai ao humilhante. Você está numa paragem à espera do candongueiro. A maior parte das vezes é onde estas ações têm estado a acontecer. É onde, porque o cidadão mostra sinais, ele dá sinais, dá pistas. Você está à espera de um táxi, você tem um smartphone e às vezes é aquele telefone de ponta. É essa questão também do exibicionismo, essa questão da ostentação e em todo momento. Então, você pega o telefone... Mas o cidadão tem todo o direito, não é, de mexer no seu telemóvel onde quer que ele esteja. Não é questão de direito, é uma questão de profilaxia, é uma questão de prevenção. Aliás, tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Você tem sim o direito de fazer o que quer fazer com a vida, mas tem a obrigação para o seu bem, e quando digo para o seu bem não é necessariamente só para o Luís ou essencialmente para o Luís, mas para o cidadão. Você é chamado a prevenir a si mesmo. O que é que adianta pegar um iPhone, passa aqui a publicidade, pegar um telefone de ponta para estar junto à paragem à espera do táxi e ficar a ouvir uma música ou a quando teclar. Já sabe a real situação. Quando já sabe a real situação. Esta, por exemplo, é uma mensagem apelativa que a polícia, por uma questão para prevenção, a polícia faz menção. Existem pessoas também que, e sobretudo pares de namorados, gostam de estar às escuras, em altas horas e lugares isolados. Não é a melhor forma. É sempre preferível estar em lugares seguros, com iluminação.
Há aqueles casos também, a mobilidade, as circunstâncias do momento, a realidade do nosso país também, as pessoas tendem a acordar muito cedo e a seguir caminho também muito cedo. É importante que assim se o faça, mas é muito importante que você peça uma companhia. Olha que alguém de casa, o vizinho acompanha, a vizinha acompanha, mas não ande sozinho. Há aqueles casos em que o cidadão vai viajar e ele anuncia que está viajando. E agora com a nova dinâmica das redes sociais, vai partilhando. Vai partilhando. Tudo o que for fazer, tem de estar nas redes sociais. Tem de estar nas redes sociais. Não é uma melhor medida. Olha, aqui também nós temos essa imagem que queríamos ilustrar, por ocasião a imagem anterior que fazia menção ao número de abusos sexuais. A Polícia Nacional de Angola, através do Ministério do Interior, está a desenvolver uma campanha de prevenção e combate a abusos sexuais. A onda de abusos sexuais é exorbitante também, os números são muito altos, são alarmantes. E dentro desta também nós temos alguns conselhos a passar. É a forma como, e aliás, a questão do abuso sexual, o abusador, às vezes dentro da família não é, aliás, dentro da casa não é alguém muito distante, desconhecido, é sempre alguém próximo. Então a Polícia Nacional de Angola também apela aos pais, sobretudo, a aumentar, a intensificar o grau de fiscalização, de vigilância, de saber quem é quem, a quem nós vamos atribuir responsabilidade para cuidar do nosso filho, do seu filho, da sua filha. Tanto porque o malfeitor está muito próximo a nós. Também aqui uma questão, muitas vezes, que vai dar abertura aos abusos sexuais, a forma como os jovens, as jovens vestem-se. É um caso sério nas universidades. É um caso sério na rua. Quer dizer que a menina, a jovem que está a mostrar, que vai mostrar a barriga, que vai mostrar o peito, que vai mostrar tanto as zonas das quais não devia mostrar. Está suscetível porque ela está a chamar a atenção, está a dizer, olha, o que é bom é para ser visto e como é para ser visto, por favor, usem-me como quiser. É melhor não. É importante que você cobra as partes íntimas, podíamos assim dizer. Então, esta também, por ocasião de medidas preventivas, hoje a nossa nota, a nossa chamada de atenção vai nestas linhas. Olha, há também algumas ações que a Polícia Nacional tem estado a realizar, olhando para a magnitude da sinistralidade rodoviária. Temos aqui esta imagem. Qual é a descrição a fazer? Está aí o capítulo da fiscalização do trânsito. Durante este período, a Polícia Nacional de Angola apreendeu 191 viaturas, 643 motociclos, 725 cartas de condução, 518 verbetes, 716 livretes e 435 títulos de registro de propriedade. E aqui também estas apreensões dão um casamento muito forte com aquilo que nós vamos chamar mesmo medidas preventivas. Prevenir é melhor do que remediar. Entretanto, se pudermos dar sequência, dentro do contexto, sim. Pois, temos a estatística das multas também. Vou pedir à Regi que nos mostre, para aqui termos melhor esclarecimento, são cerca de 3.390 multas. Certo. Exatamente. 3.390 multas, avaliadas em 12.610.209 kwanzas. Ou seja, são ações operativas. Os agentes reguladores de trânsito têm estado a cumprir o seu papel por aquilo que são as orientações, queria dizer, pontuais. O cidadão não pode olhar para estas multas e estes números só também por mero capricho. Existem pessoas que, quantas multas puderem receber para ele, talvez é indiferente. Faz questão de brigar, de xingar, de humilhar o agente regulador de trânsito porque tem um bocado de dinheiro. Não é questão de dinheiro só. Estas multas acontecem para prevenir a vida.
Ou seja, a preocupação não está em arrecadar algum valor com estas apreensões? Não pode ser. Não é esta, não faz parte dos desafios de um lado e daquilo que é a missão da Polícia Nacional de Angola. Esses números que ainda, aliás, esses números para nós preocupam-nos. Este valor também acaba sendo preocupante em detrimento das multas aplicadas, porque a maior atenção da Polícia Nacional de Angola não é a quantidade de valores arrecadados, mas quanto menos o cidadão cometer, quanto menos o automobilista infringir, se dentro do contexto do relatório que nós apresentarmos, passarmos a ter semanalmente números reduzidos, a Polícia Nacional celebra. O cidadão comum devia também festejar porque a tendência é olhar na melhoria, no sentido de ver cumprido, obviamente que é um processo às nossas ações, mas dizer que, olha, não, estamos a bom caminho porque os números estão a reduzir, quer dizer que o cidadão está a acatar as orientações, está a olhar com certa seriedade aquilo que é o perigo iminente. Pois bem, olhemos agora para a natureza dos acidentes de aviação e também as suas consequências. A semelhança da tabela anterior, digo, certo, no dia em que nós aqui estivemos, há alguma diferença? Vou pedir a Regi a imagem, pois, a imagem é esta mesmo, olhando para as províncias que registraram o maior número de acidentes. A província da Huila está a apresentar a estatística de 1 apenas. Mas a semana passada nós vimos que havia 4. Me parece que o Luís deve ser da Huila. Está a torcer e a olhar de forma muito milimétrica para o Huila. Mas é preciso compreender também e interpretar, temos aqui que interpretar, e aqui essa chamada de atenção ao cidadão comum, interpretarmos o gráfico. Existem esses pontos que estão dizendo, este ponto mais azul está a dizer que, e aqui olhar para o gráfico, para o histograma, é o dado da semana anterior. Este ponto mais azul da semana anterior, o azul mais claro, queria dizer, o azul escuro, a semana atual, esta semana, o azul mais claro é o anterior, o verde pressupõe a quantidade das mortes e este azul mais ou menos mais menos carregado do que o menos carregado é a quantidade de feridos. Isso quer dizer que se tivermos que olhar para o Huila, o número 1, para aqui o gráfico, não é exatamente a quantidade de acidentes. Não, em termos de mortes, o gráfico anterior nos mostrava para 4. Baixou, quer obviamente. Dizer que é um sinal não, é um sinal positivo. Eu até dizia, em nota, em guisa apelativa, a semana passada, vamos augurar que quer o Huila, como as demais províncias, tenhamos números reduzidos. Olha, e ainda bem que coloca-nos essa questão. Nós estamos, sim, satisfeitos, porque nesta semana o país registrou uma redução significativa nos acidentes de viação. Nós podemos olhar a semana passada, se tivermos que olhar para o quadro a seguir a este. A natureza dos acidentes, vou pedir ao pessoal da Regi para colocar-nos aí a imagem precisa, pois. Mas não necessariamente, nós vamos voltar vamos sim falar da natureza dos acidentes. Só para termos um ponto de situação. Eu queria avançar para a evolução dos acidentes, só para a questão de números. Ok, depois, aqui temos. Voltarmos. Pois, nós apresentamos na semana passada, em termos de acidentes, há um universo de 281 acidentes na semana passada. Mas já nesta semana, nós devíamos ter colocado aqui o número, importa dizer que foram apenas, que não é tanto apenas de glória, mas em termos de redução, 274 acidentes. Diferente da semana anterior. Menos 7. O mesmo acontece com... Será que a Semana Santa influenciou? Pode ter influenciado. Portanto, é assim que se analisam os fenómenos. Existem aquelas pessoas que costumam conduzir bêbados, mas chega um momento que têm de se redimir. Existem alguns
que transformam exatamente o momento e aproveitam do momento para ter uma relação bem mais próxima com seu Deus. Obviamente que pode ter influenciado pessoas que nunca mais foram à igreja, mas recordam-se do Salvador e entendem dar um salto à igreja, entendem permanecer este momento sabático de reflexão do passado. Pode ter influenciado também. Qualquer que seja o motivo, desde que despoleta, desde que demonstra alguma mudança, alguma transformação, para a Polícia Nacional de Angola, é um momento de glórias, é um momento de satisfação. Em termos de mortes, nós podemos ver, em termos de mortes, foram 274. Não, em termos de morte, não. Em termos de acidentes, foram 274. Já para a realidade das mortes, aqui teríamos colocado a próxima semana, porque aqui é a evolução. Vamos ver até o final do mês, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Mas esta é a evolução da semana. É a evolução da semana. A evolução da semana começa exatamente a primeira semana. Primeira semana de abril. 281 acidentes. Aqui teríamos colocado 274 acidentes. Então, para facilitar a comparação, em termos de mortes, na primeira semana foram 200. Na primeira semana, em termos de morte, Sim. 173. Estamos certos? Claro, estamos certos, sim. Em termos de mortes, 171 mortos. Já aqui. 173. Temos 173 e temos 71. Em termos de acidentes, são 173. Em termos de mortes, 71. Ou 71 mortes. Exatamente. Muito obrigado. Em termos de acidentes, são 173 e em termos de mortes, 71 mortes. Teríamos colocado aqui, teríamos inserido aqui da segunda semana. Da segunda semana, não o fizemos, que em termos de morte foram 64 mortes e em termos de feridos, foram 285 feridos menos 55. Em termos de ferido, o número foi de que maneira reduzido. Podemos recuar sim para... Sim, podemos. Pessoal da Regi, tenha bondade, vamos olhar para as províncias que registraram o maior número de acidentes. Tem a província de Luanda, Benguela, Huambo e Huila. Vamos voltar à tabela aqui. Vou pedir o pessoal da Regi, pois, aqui temos. Certo. Então, Luanda registrou 66 acidentes. Isso já fizemos menção. Comparado com a semana anterior, 65. Em termos de mortes, foram 22 mortes. Para Benguela, 30 acidentes, 4 mortos e 24 feridos. Para Luanda, 61 feridos. Para o Huambo, 22 acidentes, 2 mortos e 19 feridos. Para Huila, 27 acidentes, 1 morto e 18 feridos. Tanto isto aí. Era importante também passarmos aqui a natureza dos acidentes de viação e suas consequências. Mais uma vez, e aqui deve carecer estudo, deve carecer maior análise e atenção também. Mais uma vez, a maior cifra dos acidentes aconteceram por ocasião a atropelamento. Natureza dos acidentes, atropelamentos, onde nós estamos a olhar aqui um universo de 38% de acidentes, o que dizimou, o que fez com que pudessem morrer 38 pessoas. Nesta classificação, por atropelamento. Nesta classificação, continuam a liderar os atropelamentos. 38. Em termos de consequências, mais uma vez, não só de mortes, mas se tivermos que olhar para feridos, são 78 feridos. Mas porquê? Aqui também precisa-se analisar. Sob que circunstâncias as pessoas estão sendo atropeladas?
Fizemos menção a semana passada. Muita negligência, as Há normas do negligência. trânsito. Há negligência. Negligência desenfreada. As pessoas não estão preocupadas com a vida. A vida é única. Não é como se costumava dizer quando mais novo que o gato tem 7 vidas. O homem, quer o homem quanto o gato, e aqui vamos falar do homem, o ser humano tem uma vida e ponto. E você, caro cidadão, pode perder esta uma vida num minuto. Um minuto sequer de negligência é fatal para você perder a sua vida ou dizimar a vida de outros. É preciso prestar maior atenção. Às vezes é repugnante olhar para esses dados. Que a pessoa morra então de paludismo, que a pessoa morra de uma outra coisa, mas o acidente não adoeceu. Simplesmente saiu de casa, está com o seu smartphone, está com o seu auricular, não prestou atenção. Em locais impróprios. Em locais impróprios. Velocidade, excesso de velocidade também, porque a pessoa está apressada, não acordou cedo, ele não se importa com quem está aí ao lado, não presta atenção, mau estado do veículo também. Portanto, todos esses elementos influenciam de que maneira para o aumento, queria dizer, da sinistralidade rodoviária. Pois bem, nós temos aqui a tabela, olhando para a estatística da proteção das fronteiras terrestres e marítimas, qual a interpretação que se pode fazer ao quadro? Aqui temos um total de detidos, cerca de 3.219 cidadãos. 3.219 cidadãos descritos ou divididos da seguinte forma. Tanto são ações operativas que a polícia de guarda-fronteira... Os nossos irmãos congoleses, democratas, que estão... Continuam a liderar. Daí que também, em termos de meios operantes, em termos de forças e meios, a Polícia Nacional, de guarda-fronteira, a Polícia Nacional no geral, tem estado a intensificar com toda a força possível, com toda a mestria possível, com todo o profissionalismo possível, de modo a impedir que sejamos invadidos pelos nossos irmãos congolenses democratas. Mas já se conseguiu identificar o porquê da presença dos irmãos congoleses aqui? Tá bom. Esta identificação não seria só da alçada de estudo da Polícia Nacional de Angola, mas pode imaginar os fatores que influenciam a que as pessoas migram. Isso também é um tanto quanto real, é de apraz pensar porque as pessoas imigram à procura de melhores condições de vida. Mas olhando para a natureza, né, da detenção destes cidadãos, foram apreendidos por alguma situação pontual. Talvez aqui haveria a necessidade de percebermos o real motivo da presença destes cidadãos a Angola, já que foram apreendidos por alguma ação pontual. Estarem a levar alguma substância, ou o porquê que trazem para aqui, para Angola, enfim. Aqui podemos classificar a questão, podíamos olhar a questão de contrabando de combustível, tráfico ilícito, de crianças, sobretudo tráfico ilícito, aqui ilicitude, tráfico de crianças, demonstra sempre uma ilicitude, obviamente, a própria entrada ilegal na procura de melhores condições de vida, tudo isso dá uma influência, aliás, não só que influencie, mas que fez com que a polícia pudesse deter estes cidadãos. Olhar para os congolenses democratas, são 1.783 cidadãos, pessoas, nesse caso. Vêm acompanhados de 66 crianças. 66 crianças. Basicamente nunca vêm sozinhos. E como é que essas crianças são transportadas, às vezes? As circunstâncias com que elas são levadas. O mais velho, o adulto, está ilegal, a própria criança está ilegal, e se puder aferir um pouco mais a fundo, estas crianças nem são pertenças, não são parentes dos tais transportadores. E ali onde, então, a polícia fez menção à questão do tráfico ilícito. Namibianos, 16 namibianos, 2 zambianos, 1.405 cidadãos nacionais, acompanhados de 165
crianças. Os donos da terra. Os donos da terra, Luís, chamamos atenção a isso. O sentimento de pertença deve ser patente a todo angolano. Angola é a nossa terra. Angola é dos angolanos, Angola é de todos nós. Uma das formas de você, cidadão, cooperar, facilitar o trabalho da Polícia Nacional é olhar e perceber e compreender que esse país é nosso. Você tem que agir com responsabilidade. O sentimento de pertença que despleta, que vislumbra a essência de responsabilidade. Nós temos, em termos de contrabando de combustíveis, olhando para as micro-operações realizadas pela Polícia Nacional, temos aqui a província do Zaire, Mochico, Cabinda, Cunene e também Lunda Norte. Exatamente. Então, no âmbito das micro-operações realizadas, foi possível apreender um total de 24.925 litros de combustíveis. É um número que dobrou. Dobrou-se comparado à semana passada, onde no Soio, Bazacongo, nesse caso Zaire, há uma quantidade de 2.040 litros de gasóleo, Mochico, 580 litros de gasóleo, Cabinda, 490 litros de gasóleo, Cunene, 120 litros e Lunda Norte, 700 litros de gasóleo. Isso vai para fazer um total de 14.640 litros de gasóleo, nesse caso. Já para a gasolina, olhamos para as províncias de Cabinda, 275, Cunene, 8.600, Lunda Norte, 160, fazendo um total de 9.035. E depois o petróleo iluminante na província de Zaire, que prefez um total de 1.250 litros. Isto prefez, então, o total geral de 24.925 litros de combustíveis. Pois bem, Venâncio, a região do Zaire, precisamente Soio, são locais que há maior atenção a estas pessoas que têm a prática ilícita de contrabandear o combustível. Mas quando nos vem este registro, que é elevado, nos dá aqui a interpretação de que há alguma fragilidade do ponto de vista da segurança nesta região? Não dá indicador de fragilidade. Pelo contrário, estes números levam a Polícia Nacional. São indicadores que fazem com que a Polícia Nacional intensifique as suas forças. Fragilidade, não. E, aliás, se houvesse fragilidade... O maior número de detenção pressupõe controlo da situação? Pressupõe controle da situação. Obviamente que esses números estão dizendo, este número, esta quantidade de apreensões, estão dizendo que a Polícia Nacional está pronta para as intérpretes, está pronta para qualquer uma situação. E, contrariamente a isso, não teríamos estes dados. Não, a Polícia Nacional de Angola, a Polícia de Guarda Fronteira, tem estado a desenvolver um trabalho acérrimo por via dos seus efetivos, com meios e forças de modos a neutralizar, de modos a dirimir qualquer um ato que desestabilize, qualquer um ato que contrarie aquilo que é o normal. Então a situação está controlada. Porém, não basta a intervenção da Polícia Nacional. A Polícia Nacional vai continuar a desenvolver o seu papel. É necessário ter outras forças também. É preciso ter outras forças, das quais falámos, inclusive, a semana passada. Uhum. Pois bem, olhemos agora para as informações pontuais da Polícia Nacional em termos de produção informativa das operações que resultaram em buscas. Como é que nós estamos? Foram produzidas 1.919 informações operativas que resultaram em 187 buscas dirigidas e 123 micro-operações que resultaram na detenção de 518 cidadãos. São ações pontuais que a Polícia Nacional vai desenvolver. E estas operações ou estas ações vão a julgamento? Vão a julgamentos. Claro, é o fim último. Ou seja, se existe um julgamento é porque
efetivamente a Polícia Nacional tem estado a Temos fazer um o seu total de papel. quanto? Vamos ver na tabela, ao 5. quadro, em termos de julgamento. 5 foram realizados, se não mesmo, foram realizados 5 julgamentos em processos sumários, resultado da detenção de 164 cidadãos na província de Luanda. Hoje, aqui o destaque para a semana foi simplesmente a província de Luanda, onde ocorreram os 5 julgamentos. Pois bem, as palavras de conforto, o apelo que precisamente a polícia tem de deixar à nossa sociedade. Nós continuamos a dizer que prevenir é melhor do que remediar. A Polícia Nacional continua continua a esperar de si, caro cidadão, a cooperação. Trabalhe com a Polícia Nacional de Angola. Você pode imaginar que o sentido real do conceito de Polícia Nacional é polis, é sociedade, é lidar com a sociedade. Vou fazer aqui um apelo e eu vou fazer não pessoalizar. Este apelo é por recomendação da Polícia Nacional de Angola. Eu fui recomendado a falar isso para você. Você que vive uma vida de ilicitudes. Sua vida é assaltar. Sua vida é tirar a vida de outros. Tem tempo contado. Você não tem muita história. Ou você morre ou você vai para a cadeia. Ainda tem tempo para você mudar de comportamento. É o recado da Polícia Nacional de Angola. Você é jovem, você pode trabalhar. Você pode, tem garra, vai ajudar a sua família. Você vai fazer família também. Mas tudo dentro do contexto do princípio da legalidade. Para terminar, pela ordem e pela paz ao serviço da nação. Muito obrigado, Inspetor Venâncio, pela presença e volte sempre. Muito obrigado. Ok. Ao nosso telespectador foi aqui o esclarecimento preciso sobre as operações da Polícia Nacional. Mantenha a calma, tenha muita prudência. Reiteramos que Angola não realiza campeonatos de acidente. Olha que a polícia está atenta. Pois bem, foi então este momento de alerta, de esclarecimento sobre a situação criminal no país e também as operações, naturalmente, desta Força da Ordem e Segurança Pública. Reserva-nos agora um momento para um curto intervalo. Já sabe que vamos ter a reflexão temática que se impõe. A criminalidade versus justiça por mãos próprias. É o nosso tema de conversa.